boa noite. Cá estamos para mais uma live muito especial, com uma convidada muito especial. Vamos falar sobre timidez, medo de julgamento e carreira, um assunto muito importante. Vou aqui convidar novamente a Ju, que vai dividir esse momento conosco. Eu tinha tentado antes e o Instagram tinha feito uma brincadeira aqui comigo. Vou tentar mais uma vez, Ju. Estou aceitando o seu convite. Vamos lá. Vamos chegando. O assunto é muito importante. Aê! Aê! Deu certo. A minha internet tá boa, será? Deixa eu ver. Oi? Será que a minha internet... Porque eu tô com medo da internet ficar um pouco instável. Se ficar, você me avisa, tá? Tá bom. Qualquer coisa deixa, não sei se já tá, né? Mas eu gosto de deixar também nos dados Ah, móveis. sim, já tá. Ele falhou a sua voz agora. Ah, então, isso que eu... Gente, eu vou abrir a porta aqui para ver se a conexão de internet fica menos instável. Só um minutinho. Tá bom. Tranquilo. Estamos aguardando o pessoal chegar. Animada. Situação aqui de novo. Não sei se para quem estiver assistindo está aparecendo a mesma oscilação, né? Talvez seja só para mim. Então, não sei também, viu? Tomara que dê certo. Sim, na verdade já está dando, né? É, Isso faz parte. Eu já estou acostumada, já estou familiarizada. esses Inclusive, problemas. inclusive, Ah, isso tem muito com o tema da nossa live, né? Porque sim, no primeiro momento a gente fica apreensivo com medo do que as pessoas vão pensar com essas falhas técnicas, né? é verdade. E eu já estou mais à vontade com isso, porque desde a minha primeira live o Instagram tem entregado algumas peças em mim e aí eu vou me familiarizando com isso. Então, Assim, vamos lá. primeira coisa que eu tenho para te dizer é muito obrigada por ter aceito esse convite, muito especial. Eu já estava namorando essa ideia já faz um tempo da gente conversar. Eu fiquei muito feliz que você topou Ah, participar disso comigo. imagina, Isa, obrigada a você. Imagina, é um prazer. E eu vou só contextualizar quem está chegando agora, tá? Eu vou só reforçar o motivo das lives e também me apresentar rapidamente, tá? Eu divido esse momento aqui com você. Bom, pessoal, para você que está chegando agora, a gente está continuando, né, com as lives de domingo, trazendo temas muito importantes e impactantes no dia a dia de nós profissionais. Eu sei que parece muito focado, né, no empreendedorismo, mas aqui o objetivo é ajudar, na verdade, a impactar as mulheres profissionais, né? E não exclusivamente as empreendedoras. A gente sabe que as profissionais que estão também no CLT, elas são intraempreendedoras. Então a gente sabe que tudo isso agrega os dois universos, né? Com E, certeza. e aí eu convidei a Juliana, e nada mais nada menos que também, além de amiga minha, ela também é a minha professora de inglês. E eu achei assim muito importante a gente se reunir, porque eu a admiro muito como profissional e pessoa. E, gente, o assunto, assim, quando a gente foi conversando, eu falei, olha, eu acho que esse é um assunto que impacta muita gente em silêncio, sabe? É Até verdade. No então, nosso íntimo, aquela coisa que ninguém quer admitir, no fundo, no fundo, né? é isso mesmo. E aí eu falei, a gente quer dividir esse momento com a Ju, e quando a gente conversou, a gente entendeu que esse tema seria assim a cereja do bolo, né, para muitas pessoas. E aí, Ju, eu vou abrir o espaço para você trazer aqui a sua história, contar um pouquinho sobre esse tema, né, que a gente está trazendo hoje. E fique à vontade, tá? A ideia é a gente realmente conversar, trocar conhecimentos e histórias também. E aí você pode começar aqui se apresentando. Tá certo. Bom, primeiro, muito obrigada pelas palavras. Eu sou um pouco tímida, hoje a gente vai falar sobre timidez, né? Então, eu acho que vai ser bastante relevante.
E a minha postura, vocês vão ver, eu sou bastante tímida para falar, mas eu acho que eu tenho bastante coisa a agregar acerca desse assunto. Então, a sua primeira pergunta, me apresentar. Bom, eu sou Juliana, eu sou professora de inglês, gosto muito do que eu faço e encaro muitos desafios na minha profissão todos os dias. E, incrivelmente, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa profissão, porque eu já trabalhei em outros ramos também, mas eu confesso que eu considerava as outras áreas que eu trabalhei muito monótonas. E eu acho que uma das coisas que me motiva a ser professora de inglês é justamente o fato de não haver essa coisa monótona. Todo dia é um dia novo, toda aula é uma aula nova, toda aula me desafia bastante, em termos de estudo, em termos de postura, em termos de, enfim, muitas coisas, né? Bom, é isso. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito de ler, você sabe, né? Eu gosto de ler ensaios, enfim, literatura no geral, séries, eu gosto de praia e é isso. Eu não sei me apresentar muito bem. Imagina, fique em paz, a gente está aqui para se conhecendo pensando no público, né, que está chegando agora. E Ju, vamos lá, gente, eu anotei, tá? Porque senão a gente vai fazer um devaneio aqui, tá? E eu acho que é muito interessante a gente saber, até uma curiosidade que veio para mim, considerando até a minha própria trajetória profissional, que foi aquele processo assim, eu não sabia exatamente o que eu queria ser desde pequena, né? Eu fui descobrindo e fui querendo fazer várias coisas e tive que entrar num processo de autoconhecimento assim profundo para eu entender, afinal de contas, qual era o meu lugar, né? Onde aquilo dava aquele encaixe, né? E, e aí eu queria entender de você, assim, você tem, assim, clareza, assim, de quando que você decidiu que seria professora, porque você teve outras experiências, né, que você falou, mas quando que você entendeu que, ah, não, eu é professora, eu quero ensinar? Então, tenho sim clareza, Isa, e essa clareza para mim veio ainda muito nova. Tanto é que, assim, conversando com outras pessoas, às vezes pessoas falam para mim dessa dificuldade de se encontrar. Ai, mas eu não sei do que eu gosto. Tem esse discurso, né? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero fazer. E às vezes, para mim, é difícil me colocar nessa posição, porque desde quando eu me lembro, eu sempre soube o que eu queria fazer. Sempre foi muito claro, assim. E eu comecei a estudar inglês mais ou menos com 13 anos de idade. Eu fui para um desses cursos livres, sabe? E desde que eu me matriculei nesse curso, eu permaneci lá durante muitos anos, na mesma unidade, no mesmo curso. Então, chegou uma época que eu era a aluna mais antiga do curso, porque eu me matriculei no básico e eu só saí da escola quando eu estava no que a gente chama de C1, que é o avançado. Então, era uma escola bastante tradicional. Eu fiquei muitos anos estudando nessa mesma escola. E essa escola foi, assim, uma escola de verdade em termos de vida, porque lá eu tive os meus primeiros contatos com professores de inglês que eu realmente admirei, né? E tanto homens quanto mulheres. E eu olhava para eles com tanta admiração no modo com que eles conduziam a aula, no comportamento deles, no jeito que eles falavam, no preparo de aula, no cuidado, no jeito de lidar com o aluno, que eu falei, poxa vida, eu acho que é isso que eu quero fazer também. Eu já tinha uma certa afinidade com o inglês, eu já gostava muito, apesar de não ter facilidade em aprender, eu tinha muita. Eu gostava demais daquilo, né? E era o que eu pensava, assim. Eu pensava, poxa vida, para mim seria um privilégio ser uma professora como esses professores. E tem alguns que eu, até hoje em dia, assim, eu penso sobre eles. Eu penso, nossa, como será que eles estão, né? Será que eles continuam dando aula e tudo mais? E foi isso. Então, aquilo me pegou de um jeito que eu entendi. Eu quero dar aula de inglês. É isso que eu quero fazer. E a partir daquele momento, eu precisava entender como que eu ia chegar nesse patamar de dar aula de inglês.
Até aquele momento era tudo muito nebuloso para mim, porque eu era adolescente, né? Então eu tinha um longo caminho a percorrer. Eu precisava terminar o colégio ainda, eu precisava terminar os meus estudos de inglês. Eu comecei no nível básico, eu não tinha facilidade para aprender, isso nunca foi uma verdade para mim. Mas Sempre você tive vai ter que dificuldades. ensinar. Eu já queria ensinar. Até mesmo porque eu entendi muito cedo, Isa, que eu sempre tive dificuldade em aprender. Então, o que que eu fazia? Na escola, antes de provas, para estudar, eu tentava passar o conteúdo com as minhas amigas. Então, aquilo era uma maneira que eu conseguia reter mais o conteúdo que eu estudava. Então, para mim, sempre foi muito claro que se eu quisesse aprender uma coisa, eu tinha que ensinar o que eu tinha aprendido. Não sei se faz sentido, né? Mas Entendi. era o Não, que eu mas pensava. isso é neurocientificamente comprovado. A gente realmente precisa, para absorver, a gente tem que ensinar. A conversa Isso. de E era isso que eu fazia, assim. Então, especialmente nas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu tentava ensiná-las, né? Eu falava, olha, eu estudei isso, 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 isso. E faz assim, 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 assado. É isso mesmo, tal. E a gente ia compartilhando. E era isso que eu fazia com o inglês também, né? Então, eu era sempre aquela aluna que os outros colegas recorriam antes de uma prova de inglês. Ai, Ju, me ajuda aqui e tal, e por que que é isso, por que que é aquilo, e para mim era um prazer e era uma forma de reforçar o conhecimento que eu estava passando também, né? E, bom, foi isso. Aí eu terminei o colégio, sempre tive essa vontade de dar aula, só que eu ainda me sentia muito insegura, porque para você ensinar um idioma, claro, você tem que saber esse idioma claramente, né? Não tem como. Mas na minha cabeça você tem que ter didática também. E eu sempre fui muito insegura. Eu sempre fui aquela pessoa que, nossa, tremia antes de fazer uma apresentação na escola, essas apresentações de trabalho, assim, sabe? Eu ficava com a voz super trêmula, eu queria chorar, sair dali, eu, ai meu Deus, era horrível para mim. vontade de fugir, né? De largar tudo pro alto. De fugir, porque eu sabia que naquele momento de apresentação você é o centro das atenções, tá todo mundo olhando para você. E eu ficava com medo de falar alguma coisa de errado, de não saber me expressar muito bem, e de esquecer o que eu tinha que falar, enfim. Mas enfim, eu terminei a escola e aí eu comecei o meu primeiro emprego numa agência de turismo. Fiquei nessa agência durante um período, comecei a trabalhar mesmo só para ganhar um dinheirinho, né? Porque, como eu te falei, eu não me sentia segura o suficiente para ensinar. E uma coisa também é que nunca apareceu essa oportunidade na minha vida, inicialmente, logo que eu terminei o colégio, né? E aí, eu tive uma professora nesse curso que eu te falei, que me chamou e perguntou, Ju, você já está no seu ano e a gente queria saber se você tem interesse em fazer alguma prova para tirar uma certificação internacional. A gente acha que você está pronta e tal. O que que você acha disso? E aí eu falei, poxa, que bacana. Eu queria muito, mas eu também queria ter a oportunidade de estudar fora do país. E aí eu declinei na época. Eu falei, olha, eu quero primeiro colocar o meu inglês em prática num contexto internacional e depois, mais para frente, quem sabe eu faça, né, a prova. E foi isso que eu fiz. Então, eu trabalhei um período nessa agência de turismo, juntei um dinheirinho e com a ajuda do meu pai, depois eu fui estudar na África do Sul. E aí foi uma experiência que muito boa, mas muito que me deu muito medo a princípio, porque todos aqueles anos que eu tinha estudado inglês foram meio que por água abaixo, assim, porque eu entendi Diferente. muito diferente, porque eu vi que o inglês do dia a dia, o inglês assim de bate pronto em situações do dia a dia, que eu precisava me virar com outros estudantes assim como eu, em situações de ir no médico, ir no mercado, ir na farmácia, eu não tinha, né? Então eu tinha todo um aparato de gramática, eu tinha todo um aparato de vocabulário, mas eu não tinha aquele aparato de segurança de colocar tudo aquilo na prática, entendeu? Então Sim. aquilo foi bom para o meu desenvolvimento, foi muito legal, assim, e
depois disso eu realmente voltei mais confiante, né? E aí, tudo bem, voltei para o Brasil e fiz essa bendita dessa prova, consegui a minha certificação e comecei a procurar para dar aula de inglês, né? E na época demorou um pouquinho, não foi rápido. Então eu tive que trabalhar com outras coisas para ganhar um dinheirinho, né? Então eu trabalhei como garçonete, trabalhei como call center, até aparecer alguma oportunidade. Bom que E foi você, aí. no momento, desistiu por isso, né? É, não, assim, eu ficava assim, poxa vida, será que vai acontecer, né? Porque como eu não tinha experiência, eu ficava com medo disso ser um impedidor para mim. Eu ficava com muito medo, mas enfim, eu continuei mandando e foi aí que eu conheci o Gustavo, que é o coordenador da Number One, e ele acabou gostando de mim e me contratou. Que E foi a onde a partir. gente se conheceu, não foi? Oi? Que foi onde eu tive a primeira aula com você, né? Isso, justamente. E o Gu, ele foi assim um divisor de águas na minha vida, porque o Gu ele era muito humano e ele era muito generoso com o conhecimento que ele tinha. Então ele sabia que estava contratando uma pessoa sem experiência nenhuma, né? E ele foi muito generoso porque ele compartilhou demais o conhecimento que ele tinha e ele me convidava a assistir às aulas dele. Que foi inclusive uma prática que eu adotei para a vida. Então, toda vez que eu estou com dúvidas sobre como abordar algum tema, ou com dúvidas com relação a qualquer coisa, eu falo com algum colega, olha, posso assistir uma aula sua, ver como você faz? E aí até tem alguns que me chamam até de trapaceira, né? Porque eu pego os aspectos bons da aula dele e repito, e os aspectos que não funcionam, obviamente, eu não vou repetir nas minhas aulas, né? Mas eu faço isso para lapidar realmente as aulas e o conteúdo que eu quero passar, enfim. E o Gu me deu a oportunidade de assistir muitas aulas dele e ele me deu a oportunidade de assistir muitas minhas aulas também. Então ele fazia esse trabalho. Ele pedia para eu preparar várias aulas, né? E aí eu apresentava para os alunos e ele assistia e depois a gente conversava. Olha, isso deu certo, isso não deu certo. Isso você não pode fazer de uma maneira muito respeitosa, obviamente, né? Isso não acho legal você fazer, isso eu acho legal, isso você deve fazer assim. E a gente foi lapidando dessa forma. Aí, depois de um tempinho, eu me senti preparada a fazer o CELTA. O CELTA é um curso de metodologia de inglês, que foi um grande passo para mim, porque até então eu não me sentia preparada para fazer esse curso, porque é um curso que você vai ter aula com acadêmicos, então você vai ter aula com pessoas extremamente bem preparadas e você tem que ter um certo nível de inglês para começar, então você tem que apply pro curso, né? E eu tinha muito medo do julgamento nesse curso, porque como eu sabia que eu ia fazer o curso com mentores muito bem preparados e com outros professores com muito mais experiência e muito mais estrada do que eu, nossa, eu assim, morria de medo, sabe? Eu pensava, nossa, eu não vou ter vocabulário suficiente para isso, não vou conseguir me comunicar direito com eles, sabe? Vão pensar, o que essa menina está fazendo aqui? E o Gustavo, ele me encorajou, assim, ele falou, não, Ju, eu acho que você tem que mesmo fazer o Celta. Para mim foi um divisor de águas, ele já tinha feito também. E eu acho que você tem que sim fazer. O seu inglês tem que estar muito bom. Então, se você precisar de ajuda com qualquer coisa, você fala comigo. Eu também tinha o suporte de outras pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre tive uma relação muito legal com outros professores e professoras, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu apliquei para o Celta e comecei a fazer o Celta. E o Celta, bom, foi realmente um divisor de águas na minha vida profissional por tudo isso que eu tô te falando, né? Então, foi muito difícil estar num ambiente com pessoas que eu sabia que eram muito melhores do que eu em termos profissionais. Pessoas que tinham muito mais, como eu falei anteriormente, estrada, tinham muito mais conhecimento de fato do idioma, que sabiam muito
muito mais de metodologia, então eu estava lidando com professores que já haviam estudado muito daquilo que a gente estava vendo, né? E os mentores, especialmente, mentores assim acadêmicos muito inteligentes. Então, foi tão desafiador para mim que eu era aquela pessoa assim que mal falava. Eu só falava realmente quando alguém me solicitava. Eu era uma aluna zero participativa, né? Então, os professores perguntavam quando a gente estava tendo aula: ah, alguém sabe isso? Mesmo que eu soubesse, eu não falava. Eu ficava quieta com medo, sabe? Mas foi bastante legal. Esse curso, o Celta, o que foi mais difícil para mim foi que, além de ser um curso muito bom em termos de teoria, ele é muito bom em termos de prática também. Então, a gente tinha que apresentar as nossas aulas, né? Aí o professor falava o assunto que a gente ia falar e a gente tinha que preparar a nossa aula baseado naquele assunto que ele deu. E aí o que que acontecia? A gente tinha um tema e a gente tinha um tempo para aquele tema. Então a aula era dividida em vários steps, vários passos, e cada passo tinha um tempo específico. Então, por exemplo, eu só posso ficar no passo 1, 4 minutos. No passo 2, eu não posso passar de 3 minutos. No passo 3, tem que ser 5 minutos, e assim por diante, né? E o mais desafiador também, você tem que dar aula em inglês, você não pode falar português durante a aula, não importa a dúvida que seus alunos tenham, tem que ser em inglês. Ou seja, você tem que ter uma didática de modo que os seus alunos entendam o que você está falando. E eu estava lidando com alunos básicos. Isso faz muita diferença. Eu estou fazendo esse parênteses, viu, porque eu acho ele precioso. A gente já falou sobre isso, inclusive. Você foi nas suas aulas, e eu me senti muito mais capaz, porque até então eu não falava, eu não praticava, né? Eu era sempre um gatinho pingado, né? Que eu soltava assim, tanto que atendendo o público, né? No shopping, eu tinha essa oportunidade. E foi contigo na Number One que eu comecei a destravar e ver essa questão da didática que você está falando, ela Uhum. mexe muito na autoconfiança do aluno, Ah, né? sem dúvida, Se a sem gente dúvida. pega uma série, por exemplo, né? Hoje, né, olha, sinceramente, assim, em vista de tudo que, se eu for fazer um comparativo, né, do meu antes com agora, hoje eu fico muito feliz quando eu saio do ambiente, né, tá passando uma série, um filme, eu saio do ambiente e, assim, a legenda, apesar de estar aqui em português, até porque o Alega também, a gente assiste legenda em português, né? Mas quando eu saio do ambiente, dá um quentinho no coração quando eu entendi o que falou. Às vezes eu até pergunto, falou isso aqui? Foi. Eu fiquei, nossa, obrigada por. Ai, E isso porque lá atrás, né, existiu essa questão, esse cuidado da didática, que é a maneira com que você fala faz com que a gente consiga se ver capaz de evoluir, impulsiona, né? A gente não fica desmotivado achando que não é capaz de aprender. E até essa coisa de você falar direto em inglês durante a aula, as provas, né? A prova oral e tudo aquilo, não ter aquela pressão, mas ter aquele desafio, né? Necessário. Acho que foi aí que eu destravei, que eu consegui levar isso para o shopping e que eu me senti muito mais confiante para não passar mais os atendimentos para, por exemplo, minhas lideranças. Eu já pegava os atendimentos para mim e conseguia, e eu me sentia muito bem com aquilo. Gente, por quê? Porque durante a aula, esse cuidado, né, com a didática faz com que o aluno se sinta mais confiante, a gente fica mais. É aquela esperança, putz, né? Acho que eu tenho, como é que é o nome que a gente dá? Eu tenho jeito, né? Acho que eu uhum, tenho jeito, né? Acho que eu posso dar certo, né? E aí claro. você ouve e vê todo mundo conversando, né, em inglês, e você falando de uma maneira que o nosso cérebro consegue interpretar aquilo tudo, você fala, uau! Então, foi uma das coisas assim que mais me motivaram a continuar, até porque quando eu precisei sair da Number One, e você divulgou que você estava fazendo as aulas no particular, eu falei, nossa, graças a Deus, porque eu tenho claramente de que foi o divisor de águas mesmo. Até então eu não tinha coragem de botar para fora.
e ficava só aquela coisa de. A gente usa muito esse termo, né? A gente guarda muito intelecto pra gente, cria aquela gordura intelectual, tem um nome, parece que agora fugiu a palavra, Uhum. né? E aí o conteúdo que a gente aprendia, que estava o tempo todo ali absorvendo, você não vinha para fora. E foi nas suas aulas que eu destravei, foi um divisor de águas, porque eu falei, uau, gente, finalmente esse dia aconteceu. Olha, Eu precisei reforçar, porque realmente esse cuidado com a didática, ele faz muita diferença mesmo. sim. Agora, pode Não, falar. é muito bacana isso, né? Porque e tudo isso eu devo ao meu mentor, Igor Cavalcante do Celta, porque inicialmente eu não entendia. Eu falava, poxa vida, mas por que eu tenho que dar aula em inglês para alunos brasileiros? Eles entendem o português. Se eu for usar português na sala de aula, eles vão entender. E só que uma prerrogativa do curso é o fato de eles prepararem você para dar aula internacionalmente para alunos que não falam o seu idioma materno, né? E isso para mim fez muito sentido, porque eu já recebi esse feedback de alguns alunos no sentido de que, teacher, eu entendo tudo que você fala em sala de aula, é incrível. Você fala inglês e eu entendo tudo que você fala, porque justamente tem esse cuidado de fazer o que a gente chama de downgrade da language, então a gente adapta a linguagem realmente de forma que o aluno consiga entender o que a gente está falando, mesmo que seja em outro idioma, né? E aí isso tem o poder de, como você falou, aumentar a autoestima do aluno, né? Tem o poder de aumentar a autoestima, E é aumentar a interessante, confiança. principalmente por se tratar aqui, né, no caso de um outro idioma, a gente, no Brasil principalmente, né, a gente tem medo. O brasileiro, é engraçado, né? O brasileiro, quando ele fica fluente em inglês, ele fica meio fresco, né? Ele gosta de julgar e avaliar os outros falando, né? Aí mostra aquela fluência, e dá até uma impressão, assim, né? A história do julgamento que a gente fala, né? A gente fica, ai, gente, às vezes, sou até meio pedante, né? O jeito que o Claro. brasileiro fala. Eu falo pela minha experiência, assim, quando eu recebia os estrangeiros no shopping, nossa, mas é uma humildade Uhum. impressionante, sabe? Eu, claro, na hora de falar, eu pensava assim, é aquela conversa que a gente tem com nós mesmas, né? A gente pensa assim, vai, você tem conhecimento, você só precisa colocar em prática. Põe pra fora, né? Claro. E aí, quando eu arriscava, nossa, mas assim, eu ficava me sentindo assim, às vezes a gente fala, né? Dê o primeiro passo, né? Se Ah, sem permita dúvida. comemorar essa conquista, porque só você sabe o quanto ela é importante para vocês, para qualquer tema, qualquer assunto que envolva a sua evolução. E aqui eu vi a humildade, sabe, deles podendo esculachar ali, dar um baile, né, na fluência deles, e não, eles estavam tão perdidos quanto possivelmente eu ali com ele, né, digamos assim. E aí, aquela simplicidade de ter entendido e agradecer assim profundamente, sabe? Eu falo, olha, né, a diferença, né? Lógico que não são todos brasileiros, né? Que a gente sabe que tem, né, essa nuance, né? Tem alguns que Claro. gostam um pouquinho mais assim, né? E tem outros não, tá tudo bem, mas é que a gente sabe que tem isso, né? E quando você compara, né, o próprio estrangeiro aqui, você vê que eles têm como se eles, assim, ele tá fora do ambiente dele, né? Então a Ah, tendência é ele ficar mais numa posição mais vulnerável, mais simples, mais humilde, enfim. E isso faz toda a diferença. Eu tinha muito medo de ser mal interpretada, né? Por motivos óbvios. Mas dando um passinho de cada vez, e chegou um ponto em que eu era a pessoa da equipe que, eventualmente, né, se eu estava por perto, eu era uma das pessoas da equipe que passava essa oportunidade de fazer esse canal. E eu já me senti muito bem comigo, né? Nunca foi um motivo de esnobar, muito pelo contrário. Tudo que eu aprendia contigo na sala de aula, eu até fazia, assim, um pequeno copia, uma cópia, assim, sabe, para o pessoal. claro. Então, eu acho que é a gente se permitir realmente ir dando esses pequenos passos, apesar do risco das pessoas falarem alguma coisa sobre nós, né? Porque É. E assim, isso que você falou é uma coisa que me entristece um pouco. Eu não sei se isso é uma coisa do brasileiro, especificamente.
Exatamente. Não, imagina. Deu para me escutar? Eu consegui te escutar, mas aqui realmente o barulho invade aqui. Vou dar um jeito, gente. Não, o que eu estava falando é que esse tipo de postura. Eu tô olhando para cá porque tem uma janela aberta aqui, e, enfim, deixa eu até fechar a janela. Esse tipo de postura me entristece, porque eu fico pensando assim: a vaidade intelectual das pessoas é muito grande às vezes, né? E as pessoas elas gostam às vezes de mostrar o tanto que elas sabem o tempo inteiro. Em situações que nem é necessário, né? A pessoa faz isso só por uma questão de vaidade mesmo, para mostrar que ela sabe mais do que os outros. Eu tenho um ranço a pessoas assim, sabe? Eu sou totalmente avessa. Em várias situações eu já vi, eu já presenciei esse tipo de coisa e eu não acho legal, eu acho totalmente reprovável. Você tentar exibir algo que você sabe de uma maneira mais arrogante, só para mostrar que você sabe. Mas isso acontece muito, né, em ambiente acadêmico, especialmente. No CELTA, eu passei por algumas situações assim também. E isso não é legal. E Mas isso é um toque de insegurança da pessoa também, né? Ela é insegura e ela quer mostrar o oposto, né? isso, sem dúvida, Isa, com certeza é insegurança, assim. E eu passei isso com um colega. Ele, obviamente, não vou falar o nome dele aqui, mas ele sabia muito de inglês, em termos de língua mesmo, né? Então, ele tinha muito vocabulário, ele já sabia bastante sobre didática, e eu sentia uma certa arrogância dele durante as aulas, sabe? Eu sentia que ele tinha essa postura de estar o tempo inteiro diminuindo o que as pessoas falavam, tentando passar que o que ele sabia tinha mais embasamento, tinha mais leitura por trás, enfim. E eu acho isso uma bobagem. Eu acho que a gente ganha muito mais como ser humano quando a gente consegue compartilhar o conhecimento, quando a gente consegue ter essa troca. De, Sim. poxa, eu sei disso, mas certamente você sabe mais de outra área, então vamos trocar aqui, porque ninguém sabe tudo sobre nada. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto sobre. É por isso que eu gosto tanto de dar aula, porque eu estou muito em paz com essa imperfeição que eu tenho. Então eu não tenho nenhuma ressalva, eu não tenho nenhuma vaidade nesse sentido, de admitir que eu estou errada, de um aluno fazer uma pergunta para mim e eu não saber responder, isso acontece sempre. Às vezes o aluno faz uma pergunta e eu não tenho resposta para dar de bate-pronto, porque às vezes ele faz uma pergunta em termos que eu nunca respondi antes. Então eu peço, eu falo, olha, espera até o final da aula, eu vou checar essa informação e eu te respondo até o final da aula. Eu não tenho isso. Então eu acho que isso é muito bacana, assim, em termos profissionais e pessoais, porque isso te abre muito as portas para você crescer como ser humano, profissionalmente, né? Você admitir que você não sabe de algo, você ter a humildade de admitir que você errou, porque isso acontece também em sala, né? Às vezes o aluno pergunta uma coisa, eu respondo, é isso. Aí depois eu penso, puta, eu acho que eu respondi errado, não é isso não. Apaga, se você tiver escrito, não é isso não. Eu lembrei aqui e tal. Acontece esse tipo de coisa também. Não é gostoso acontecer esse tipo de coisa. Dá Um medinho, poxa, né? O que eles vão eu não. ter autoridade, né? Deve bater. Isso. Olha, eu não diria. Será que é um medo? É uma insegurança, é uma coisa do tipo assim, poxa vida, será que ele vai pensar que eu sou menos boa porque eu não sei responder essa pergunta? Mas mesmo assim, eu prefiro passar por isso, eu prefiro colocar essa dúvida, ele imaginar que eu sou menos boa, do que passar uma informação errada. E de repente, mais para frente, ele internalizar aquela informação e estar repetindo uma coisa errada, né? Sim, com certeza. Deixa eu Então, dar uma noite aqui, a Adriana. Boa noite, Adriana. E, Ju, deixa eu até pegar um palo da questão da sala de aula que você estava falando agorinha. Como foi a sua primeira turma? Assim, você contou, mas assim, como foi você ali ocupando esse papel e lidando, inclusive, com a Juliana mais tímida? Meu Deus, agora é a hora. Essa é a minha foi vez. É o meu. horrível, Isa. Eu tenho até. Foi horrível.
Eu tenho um aluno que ele fez um comentário tão engraçado depois dessa aula, porque o que que aconteceu, né? A minha primeira aula, eu lembro nitidamente, nossa senhora, eu tive uma dor de barriga, eu passei mal, foi horroroso. E infelizmente a sala estava muito mais cheia do que eu esperava. Infelizmente. Porque foi péssimo. Comemorar, né? Porque eu pensei, nossa, tomara que nem venha tanta gente assim, né? Sabe assim? Sim. Mas não, tá, a sala estava bem cheia Ah, e eu lembro que eu gaguejava, eu tremia, todas aquelas coisas, né? sim. Péssimas. E tudo bem, ao longo do tempo, eu fiquei com essa turma durante um tempo, né? E eu lembro que um aluno depois falou para mim: Nossa, teacher, na sua primeira aula, você estava com medo aí na frente, a gente estava com medo aqui atrás, porque eles estavam com medo também, entendeu? Porque a minha insegurança passava para eles insegurança também, Olha, né? faz Inevitavelmente. E aí ele falou isso para mim, eu dei muita risada, porque eu falei: Caramba, olha só. É, é tudo uma questão de postura, realmente, né? Se eu tivesse com uma postura mais confiante, talvez eu não teria passado essa impressão para eles, né? Mas enfim, é, teve essa experiência. E eu vou falar uma coisa, Isa. Sempre que eu pego uma turma nova, e a minha primeira aula com essa turma, eu sinto esse friozinho, me pega um pouco, sabe? Porque eu não sei qual vai ser a recepção dos alunos com relação a mim, né? E eu não sei se vai dar certo, não sei como vai ser a turma no geral. E eu sempre tenho essa insegurança, não tem jeito, cara. Eu lembro que quando eu fui dar a minha primeira aula para alunos teenagers, adolescentes, eu fiquei muito nervosa. Mais nervosa ainda do que para adultos. Porque adultos você está lidando com o igual, né? sim. Tem adultos mais novos, mais velhos, mas tá todo mundo aí, né? Agora, adolescente, não, eu já fui uma adolescente. Eu sei que eles podem ser muito cruéis com o professor. Então, eu ficava com muito medo nesse sentido. Poxa vida, eu preciso ter uma postura no sentido de que eles me respeitem, mas eu não quero ser a professora chatona também, entendeu? E. Oi? Adolescente que vai ter desafio, né? Exatamente, é adolescente, mas assim, para minha felicidade, foram as turmas mais queridas que eu já tive. Foram adolescentes maravilhosos, assim, adolescentes muito legais. Não vou falar que não teve nenhum desafio. Sempre tem desafio de adolescente que não larga o celular, que não para de falar, enfim, né? Sempre tem. Então, né? Mais dispersos, né? É uma Exato, missão, né? exatamente. Mas graças a Deus eu nunca tive problemas, assim, no sentido de brigar, ter que mandar sair da sala, nada do tipo, sabe? Sempre foi bastante tranquilo, assim, graças a Deus. Eu imagino, porque e você também tá vendendo criança, né? Aí é que tá o problema. Jura? É, não imagino que seja fácil, mas é porque cada faixa etária é uma caixinha de Pandora, né? É um desafio. Então, mas aí é que tá. Eu já peguei, mas eu não pego mais turmas de criança. Porque turma de criança para mim foi muito desafiador. Então, Uhum. aí eu acho que seria isso o mais próximo daquela pergunta de a parte mais difícil, o maior desafio. Nunca fez com que eu quisesse desistir de dar aula, mas fez com que eu repensasse dar aula para criança. Porque criança não tem consciência por que está numa aula de inglês. Uhum. Então, a criança muitas vezes está ali porque o pai tem condições de pagar uma aula legal e tudo mais, mas ela não tem consciência do porquê ela está ali. Então, para ela, muitas vezes aquilo vai ser uma baita de uma chatice, O né? que que eu tô fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, essa chata, essa tia chata na minha frente que não para de falar, sabe Quer assim? brincar, né? Exatamente, exatamente. Imagina. E Estamos aí eu com... falei, não. Pode continuar, tá? É que eu tô vendo que a gente tá com perguntas pra você, viu? Olha. Ah, eu não tô vendo nada aqui. Ai, jura? Tá, tudo bem, então eu vou ler. Vamos lá. A Adriana, ela tem duas perguntas. Duas, não, desculpa, eu li errado.
Ela tem uma pergunta e um comentário, né? Quanto tempo você já exerce a sua profissão como professora? Olha, eu comecei com 22, eu tenho 29, então são 7 anos, né? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 7 anos. Eu todinha com a matemática. É, Ainda tô com o dedo aqui, ó. eu total, total. O Alex, o marido tá aqui, ó. Ele tá falando, nossa, é a Belle todinha. É, Ai, Deus. Tempo de muitas emoções, né, Ju? Já é uma história para contar. Ela falou aqui: admiro os professores, para mim é uma das profissões mais desafiadoras. Olha, uma das mais responsáveis também. Não que as outras não tenham, pelo amor de Deus, não é sobre isso. A gente falou já em uma live, Ju, vou até contextualizar as duas aqui na live. claro. A Adriana, que chegou agora, e a Ju em relação ao que a gente já falou. A Adriana é escritora, ela faz vários livros maravilhosos. Um dos livros dela, ela menciona a história dela com a professora em relação ao talento dela como escritora, né? Ela fez uma redação maravilhosa e a professora dela achou incrível, mas depois assim cortou completamente essa, como que é a palavra que a gente pode dar? Ela mudou, assim, né? Dizendo que seria impossível ela ter feito aquela redação porque estava bom demais. E eu estou comentando isso porque a gente falou sobre isso na live dela, sobre o livro dela, que eu vejo, na verdade nós, né? Aqui, você como professora, ela também na posição dela, que o professor ele tem uma responsabilidade muito grande na mão, que é aquilo que a gente falou, de garantir que esse aluno reconheça os talentos dele, o potencial que ele tem, né? De chegar onde ele deseja e não afetar a autoestima dele, muito pelo contrário, né? Você, aquilo que a gente estava conversando, Adriana, agora eu vou te contextualizar o que eu estava falando com a Juliana. E eu me senti muito mais confiante e destravei nas minhas aulas com a Ju, que ela é minha professora de inglês, e a gente está aí juntas há 6 anos, né, Ju? Tô Acho que sim. É. mais, né? E eu destravei justamente porque ela trouxe uma didática e a paciência infinita dela a um ponto em que eu botasse o inglês para fora. Até então eu não tinha coragem, né? Eu achava, não, imagina, sabe, as pessoas não têm coragem, porque dá essa trava mesmo. A gente se vê avaliada, se vê julgada, aí fica aquela coisa mais, né, aquele medo que a gente sente. E aí eu fui destravar com ela, com a didática dela, enfim, é um processo, né? Por quê? Porque ela ajudou ao trabalhar a minha autoestima a partir dessa didática e eu me sinto mais confiante para evoluir, né? Então, uma coisa está ligada na outra. O papel do professor é muito importante, ele é essencial no nosso crescimento profissional, no nosso crescimento pessoal, né? Enfim. E, Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, Isa, depois que eu fiz o Celta, eu vou voltar para essa história da Adriana que você falou, Adriana, né? e tem uma outra pergunta também do Alex Ah, aqui. Então tem que tá bom. segurar. Alex, a gente ainda vai responder, viu? É, então, quando eu fiz o Celta, uma das coisas que mais me marcaram, que o meu mentor sempre falava, ele falava o seguinte: se o seu aluno não está entendendo a matéria, a culpa não é do aluno, a culpa é sua. Todo sentido. E aquilo me marcou demais, porque eu comecei a olhar para a época em que eu era estudante e eu tinha tanta dificuldade em algumas matérias. E claro, eu nunca aprendi de maneira fácil. Para mim, tudo sempre foi muito estudo, sempre tive que estudar para conseguir nota boa, senão não tinha facilidade mesmo. Mas eu comecei a relembrar a postura de alguns professores. E alguns professores realmente, eles ensinavam para eles não ensinavam para nós. Eles não tinham didática, eles não tinham linguagem, eles não conseguiam fazer a gente enxergar aquele conteúdo como algo relevante para a nossa vida, né? E é isso. Então, nas minhas aulas, eu tento fazer exatamente o oposto. Aí tem esse caso da Adriana. Você sabe que esses dias eu passei por uma situação. Foi assim, eu dou aula para adolescentes e uma adolescente em especial, ela tinha que fazer uma redação e ela me apresentou uma redação muito boa, excessivamente boa para o nível de inglês que ela tá. E eu até pensei, eu acho que essa redação foi escrita pelo chat GPT, né? Ah, Porque adolescente tem acesso ao chat GPT, não tem jeito, né? Só que eu fiquei com
medo de confrontá-la e ela sentir algo do tipo, poxa, será que ela acha que eu não sou inteligente o suficiente para escrever uma redação dessa? Porque eu já passei por isso na faculdade também, de escrever uma redação e a professora me expor na frente de todo mundo e dizer que aquela redação não poderia ter sido escrita por mim, porque ela sabia o tipo de vocabulário que nós jovens tínhamos. Ela Ai, falou gente, nesses termos. errado E eu isso. fiquei com tanta vergonha, assim, porque ela me expôs diante da turma inteira, né? E ainda fiquei como uma plagiadora, como se eu tivesse plagiado a redação, né? Então eu fiquei com medo de falar isso com a Jade, que é a minha aluna, e aí eu resolvi fazer o oposto, eu resolvi super elogiar a redação dela. Nossa, isso aqui tá magnífico, Jade. Você pode parar de fazer aula de inglês, porque isso aqui tá espetacular. E aí ela se sentiu tão confortável com aquilo que ela acabou admitindo, não, teacher, eu usei algumas coisas para me ajudar a escrever a redação e tal, e não sei o que, né? Então, eu acho que a gente nunca, jamais pode subestimar o conhecimento de um aluno, porque a gente vai acabar se surpreendendo com a quantidade de riqueza que os alunos têm para trazer para a gente, né? E muitas vezes, nesse caso da Adriana, da professora da Adriana, o que eu acho que pode ter acontecido é aquilo que eu falei, muitas pessoas têm vaidade intelectual. Então, para uma professora, pega, mexe um pouquinho com a vaidade intelectual, vê que uma aluna pode escrever até melhor do que ela. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas isso acontece, né? Ser humano, né? A gente Ser para de humano. endeusar, né? Você reconhece, né, o profissionalismo, mas endeusar, quando você para pra pensar, não, é um ser humano. Até é bom que a gente para pra pensar de uma maneira mais, até justa, né? Você fala, não, releva, vai. Aí que nem, eu conversei com a Adriana sobre isso, eu falei, poxa, às vezes, até falando sobre julgamento, que aqui a gente tá falando, isso acaba virando um julgamento, né? Ela julgou a Adriana no passado, e a gente julgou, né, digamos assim, a professora pela postura dela. Mas se for parar pra pensar, eu não gosto de julgar, eu penso o seguinte, não tô dizendo que eu não julgo, mas eu não gosto de julgar, eu evito, eu me policio muito pra isso. Porque a gente não sabe o lado da pessoa. Eu acho difícil você falar quando você não tá vendo o que está acontecendo. E o ser humano ele é muito complexo. Então, pode ser que a pessoa não estava no melhor dia dela, e aí não Claro. soube extrair emocionalmente aquilo, que nem pode ter acontecido com a professora da Adriana, e aí foi terrível, né? Porque afetou anos da vida dela em relação ao talento que ela tem. E graças a Deus e a ela, né? Ela resgatou e está voando, né? Merecido. Então eu acho assim, o professor realmente ele tem um poder que muitas vezes eu acho que o próprio professor não realiza isso na mão dele, sabe? É, Falar não que tem. vai ter um poder na mão, o que você vai fazer com isso, E né? não tem. Mas às vezes, Isa, alguns professores sabem sim desse poder que eles têm. Eles usam de maneira, inclusive, antiética, né? Mas não vou nem entrar nesse mérito, mas comentários, certos comentários que você faz para o aluno pode mudar completamente a trajetória desse aluno. Muda. Então, né, no sentido de tanto elevar o que aquele aluno sabe, o potencial dele, quanto desestimular. Então, é uma coisa que Exato. eu tomo muito cuidado, né? De sempre dar um feedback positivo, caso eu tenha algum também, não vou ficar inventando feedback positivo aleatoriamente, mas caso eu tenha, eu sempre procuro dar com presencialmente, eu costumava dar lembretes, né, feedback, Eu tal. tenho, lembrei. Hoje em dia não consigo mais porque as aulas são todas online, até as aulas de grupo são online, mas aí eu falo, fulano, eu quero falar com você no final da aula, e eu falo, porque eu acho importante, a pessoa precisa ter essas referências, esses pequenos acendedores, digamos assim, para a gente se sentir motivado a fazer coisas, né? Sim. Eu vou trazer aqui a pergunta do Alex, que eu acho que é interessante também, até pela sua trajetória. Ele perguntou aqui: já teve alunos com idade bem avançada, a dificuldade de ensinar é maior? Já tive sim. O aluno mais velho que eu tive tinha 70 e poucos anos. E não, eu não tinha dificuldade alguma em ensinar para ele, porque ele era um cara, ele era um senhor muito culto. Ele era
extremamente culto. Então, ele era funcionário público, não vou lembrar agora exatamente, mas ele era um funcionário de alto escalão no judiciário. Então, ele era extremamente culto, ele lia demais, a aula com ele fluía de uma maneira. Eu tinha até muita dificuldade em manter o que eu tinha programado, porque eu falava hello para ele e pronto, a aula acabou. Falar. Porque ele tinha muito conteúdo, ele tinha muita. Ele era muito erudito, ele lia demais. Então, ele trazia as contribuições que ele trazia para a aula eram muito legais, assim. Mas eu já tive bastante dificuldade em ensinar, não pessoas com mais idade, nem com menos idade, assim. Eu acho que são pessoas que, como que eu posso dizer? Pessoas que não têm contato com idioma nenhum fora da sala de aula. Certamente eu vou ter mais dificuldade com pessoas assim, certamente. Mas com relação à idade, não, além das crianças, né? Com relação, mas o fato de ser pessoas mais velhas, não. Ai, que bom. Em breve você terá novos alunos um pouquinho mais velhos aí, você tá sabendo, né, dessa história que a gente conversou aqui. Não, mas para Eu mim é indico, tranquilo. não, eu indico, gente, porque assim, eu falo por mim, né? Assim, é muito importante. A gente, inclusive, no papel de aluno, né? A gente tem altos e baixos, assim como o nosso papel de profissional, a gente como pessoa, aluno, não importa, né? A gente tem altos e baixos, né? E eu não estou sempre no pique de aprender inglês, né? A gente já conversou sobre isso, né? Eu não estou sempre no pique de aprender inglês, mas eu fico sempre lembrando por que eu quero. E aí, uma coisa que sempre me conectava, acho que na verdade é o mínimo, né? As pessoas precisam ter paciência, né? Que senão não dá, não vai. Mas, assim, esse engajamento, essa conexão, esse exercício que você tem, né, de tirar os pontos fortes, né, do aluno, de ter essa afinidade, de conectar, não tá tudo bem, né? Não é todo dia que a gente está assim também. E aí, quando você dá aquele up, né, você fala, uau, que legal, muito bem, né? Eu acho que são pequenas coisinhas que, para quem está no papel de aprendiz, faz toda a diferença. Então, não se martirizar também tanto por esses altos e baixos que todo mundo tem. O importante é você se esforçar e saber que aquilo ali é bom para você. E ter saber quem vai ensinar, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Se você vai para um professor que está mais preocupado em se exibir, não inverte o papel, né? Se coloca no lugar do aluno, aí o aluno, em vez de ficar mais confiante, né? Ele acaba mais inseguro, incapaz, e aí olha para o professor como se fosse, nossa, eu nunca vou chegar no patamar, né? Isso é uma das coisas, inclusive, você sabe, né, que eu estou me formando como professora de yoga, e uma das coisas que eu aprendo é justamente isso, eu me colocar no papel dos alunos, né? Inclusive tem um lance desafiador, mas que eu já, à medida que eu pratico, né, eu sempre separo o período da manhã, assim, as primeiras horas eu dedico para o yoga. E aí, quando eu pratico, eu já visualizo que eu estou dando aula e quando eu estou visualizando, eu tenho que fazer sempre de uma maneira que eles do outro lado se conectem comigo, não se percam durante a aula, ou se de repente não se sintam aquela história, né, do atrasado, né? Ai, eu não sou flexível. É sobre você acolher e dizer que é muito mais do que parece, né? É muito sobre você gerar uma conexão, um amparo e explicar as coisas durante a aula, não fazer com que o aluno se sinta atrasado, né? Ou incapaz, de repente, né? Então, é uma das coisas que eu aprendo no ato de ensinar. E eu adoro ensinar, né, Ju? Então, isso para mim está sendo, assim, a glória. E eu vou levantar um assunto muito legal aqui agora. Puxando aqui essa questão da timidez mesmo, tá? Que isso foi bem exposto desde o começo da live. E corajou, afinal de contas, criar seu canal. O canal. Então, boa ideia. Boa ideia, boa pergunta. Não, o que acontece, Isa, é o seguinte, foram várias coisas, na verdade, que me motivaram, né? A primeira coisa e mais importante, obviamente, divulgar o meu trabalho. Eu não posso ser hipócrita e falar que não existe esse objetivo por trás de tudo.
Porém, eu acredito que essa parte da divulgação do trabalho, ela acaba ficando em segundo plano, porque o principal que acaba me motivando a manter o canal é o fato de eu ter que rever conteúdos que eu não revejo com tanta frequência assim, porque eu preciso ensinar, né? Então, como eu falei anteriormente, eu sempre fui essa pessoa de primeiro estudar e querer ensinar como forma de reter esse conteúdo mais tempo na minha memória e Sim. treinar a minha didática, treinar a forma com a qual eu passo esse conteúdo e tudo mais. Então, o canal é uma forma disso, é uma forma, porque eu penso, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre Present Simple, por exemplo. Então, bom, antes de fazer esse vídeo, eu tenho que estruturar o que é o Present Simple. Apesar de saber, eu tenho que rever, porque eu preciso. Não, não adianta eu saber. Eu preciso saber e eu preciso passar isso de modo que as pessoas entendam também. Então, eu tenho que rever esse conteúdo, eu tenho que rever os exemplos que eu vou passar, e isso me ajuda demais a estudar novamente os assuntos que eu acho que são relevantes, né? E é isso, para mim o canal está sendo uma forma de estudar, está sendo uma forma de perder a timidez de falar diante de uma câmera, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar também, inevitavelmente. Está sendo uma forma de treinar a perder alguns vícios de linguagem que eu tenho, vários. A gente percebe, né? Depois que grava, Sim, fica. Putz, é, na hora exatamente, passa, né? Eu vejo. exatamente. Eu, E, obviamente, divulgar o meu trabalho, em consequência de tudo isso, né? E eu acho que foi um dos motivos que me fez começar, porque essas coisas demoram demais para começar a dar resultado, né? Tem pessoas que têm canais no YouTube há 5, 10 anos para ver algum resultado e tudo mais. Então, eu falei, cara, eu vou deixar isso como segundo plano e vou focar no que isso vai me trazer a mais curto prazo, que é o fato de eu criar essa desenvoltura, perder a timidez. timidez e tudo mais, né? E tem sido bastante legal, assim. Às vezes eu me animo com um tema, aí eu fico querendo falar a vida inteira, sabe? Aí dá uma aula super longa. Vai Aí eu ganhando fico pensando, confiança, né? isso, eu vou ganhando confiança. Às vezes eu penso assim, cara, deve ser um saco para quem for assistir. Mas para mim tá sendo super legal gravar, então tá tudo certo. E aí, Não fica um saco, não, viu? Eu falo até porque, esse, bom, você vê que eu assisto, né? E falar assim, Ju. Eu acho que, na verdade, quando a gente tem essa questão do medo do julgamento, ela está muito também envolvida com a gente. A gente tem os nossos pensamentos e a gente acha que as pessoas vão ter o mesmo pensamento. isso, exatamente, Tem exato. que julga, né? É por isso que eu vivo falando aqui, faz uma doida falando isso, né? Mas eu fico falando, gente, tem que estreitar e melhorar a qualidade do relacionamento que você tem com você. Porque o pensamento que você nutre aí dentro da tua cabeça é exatamente como você vai se comportar no mundo. E muitas vezes mesmo, a gente está assim, dando um show que para nós, né, que estamos vendo, né, as nossas inseguranças, os nossos conflitos internos, a gente pensa que não, que a gente já está se julgando, né? E aí os pensamentos que a gente tem, a gente projeta nas pessoas e acha que o outro vai pensar a mesma coisa. Falando, não, faz o seguinte, se dê a chance de fazer e de se surpreender. Porque Exato, pode ser que seja nada disso que você está pensando. E você exato. sente, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes é você fazer, uau, gostei, já valeu. E as pessoas sentem isso. É, A gente percebe. Claro. não, é total. E assim, pegando o gancho nisso que você falou, cara, tipo assim, eu assisto conteúdos no YouTube de pessoas que falam sem parar diante de uma câmera e eu acho rico pra caramba. Eu adoro esse tipo de conteúdo. Inclusive, eu não gosto de conteúdo que tem muito meme, que tem muita edição de vídeo. Eu gosto de sentar e assistir uma pessoa falando sem parar. Então, foi isso que eu pensei. Eu falei, bom, deve existir outras milhares de pessoas que, assim como eu, gostam de escutar uma pessoa falando. Então, é isso que eu vou fazer, é isso que eu gosto de fazer. E se alguém achar chato, provavelmente vai ser chato para muitas pessoas, então não segue, então não assiste, né? Sei lá. Exato. E é legal porque ali você está sendo você está fluindo
pouquinho da sua maneira, da maneira que hoje você se sente confortável. Daqui a pouco você pode se familiarizar mais ainda Exato. e criar outras ideias. É legal, né? Que você vai se superando. Eu te perguntei isso porque tem muita gente que é sofrendo calado com essa coisa. Putz, tem tanta coisa aqui que eu fico imaginando, mas é muito estranho para mim ficar olhando para uma câmera, né? E Claro. parece que eu tô falando sozinho, né? E eu falo assim, então, num primeiro momento, né? Você tá falando sozinho, mas a mentalidade que você tem que ter é de que você tá falando com pessoas, porque aquilo ali vai para as pessoas, né? Só que esse processo ele não é tão simples assim. Então, eu até consigo entender com muita facilidade quando as pessoas têm essa dificuldade. Eu já tive, né? Aliás, há pouco tempo eu comecei a destravar, porque eu ficava preocupada, eu sou perfeccionista, você é Uhum, uhum. Não, eu não sou não, graças a Deus. Mas o meu namorado é, e eu sei como é sofrido ser Então, perfeccionista. eu sou uma pessoa perfeccionista com o trabalho, né? E Uhum. aí foi um baita desafio para mim começar na mentalidade de aquela história que tá rolando pra caramba na internet. Primeiro você começa, depois você melhora aquela história. Aham. Eu precisei praticar isso em mim porque eu aprendi uma vez no LinkedIn. Olha só, que incrível. Eu vi um comentário lá, uma postagem, enfim, de acho que de um CEO, não me lembro muito bem, falando assim, saiba a diferença entre o perfeccionismo e a excelência. Que uau! Quando você para pensar nisso, você é uma pessoa perfeccionista, o perfeccionismo, primeiro que a perfeição não existe, né? Claro. E aí quando você para pensar, né? A perfeição, ela não existe. Muitas vezes o próprio imperfeito, a gente vai viver numa era que o imperfeito está sendo valorizado, né? Isso Uhum. relaxa um pouquinho, né? Você fica mais à vontade para ser um ser humano, né? E não assim uma capa de revista, né? Algo perfeito, né? E aí, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, faz todo sentido, porque quando você diferencia perfeccionismo, que é uma ideia de perfeição que te trava, porque não existe, sempre vai ter alguma coisa, Sempre. quando você difere a ideia da perfeição da excelência, pô, excelência você está fazendo o seu melhor, te É, liberta, sem dúvida. E outra, se você for ficar esperando, ó, eu vou ser muito sincera com você, Isa. É, eu não me considero uma professora perfeita, de maneira nenhuma. Tem muitas coisas que eu não sei, tem muitas coisas que eu tenho que aprender. Então, se eu fosse ficar esperando eu ser uma professora perfeita para dar aula, eu não daria aula até hoje. Porque eu não me considero perfeita até hoje. E talvez eu nunca me considere perfeita, né? Porque não tem esse negócio de perfeição. E a mesma coisa quando você começa a fazer qualquer coisa. Então, poxa vida, se eu fosse esperar eu ter as condições ideais para ter um canal no YouTube, poxa, eu não tenho um tripé no meu celular. Eu não tenho uma câmera legal. Eu não tenho aquelas luzes legais para deixar o seu rosto bem iluminado. Eu não tenho nada disso. Eu não tinha nenhum microfone até semana passada. Então, quer dizer, você vai ficar esperando as condições perfeitas, aí vai demorar muito mais. E quanto mais tempo passa, mais aquele seu medo engrandece, né? Porque isso é péssimo. E eu vou falar uma coisa, cara. Eu sinceramente acho que você ter um canal no YouTube é muito menos desafiador do que você dar uma aula, por exemplo. Porque o canal você consegue editar qualquer besteira que você falou, você edita. Aquela gaguejada, você edita quando você, enfim, né, falou alguma besteira, você edita. A vida real, ela não tem edição. Então, quando você está dando uma aula, quando você está conversando com um amigo, por exemplo, você fala alguma besteira, você magoa alguém sem querer, ou você dá uma resposta enviesada que não é legal, isso é muito mais difícil na vida real do que no YouTube, na minha opinião. Então, e aí eu parei para pensar sobre isso. Eu falei, poxa vida, mas o mais difícil eu já faço, né? Que é quando eu tenho que dar aula, falo uma besteira, tenho que voltar atrás. Besteira, assim, no sentido de escrever uma palavra errada na lousa sem querer, esqueci de colocar um N, coloquei um M, isso acontece. E aí eu tenho que apagar a palavra. Isso é muito mais chato de fazer na vida real do que no YouTube, que você pode. Tem todo um período de edição que eu tiro todos esses erros, né? Então, eu acho isso, foi a coisa que eu mais pensei, assim, e foi de um dia para noite, assim, do dia para noite. Eu falei, cara, quer saber?
acho que eu vou abrir um canal. E foda-se, eu vou abrir mesmo. E se tiver errado, tudo bem. E se não gostarem, não assiste. Tá tudo certo, sabe? Porque eu passei muito tempo com essa ideia na minha cabeça. Ah, e se eu abrisse um canal? Aí eu ficava, puta, nossa, mas ai meu Deus, vou ter que treinar muito antes de falar. E não, é só você abrir a câmera e falar, depois você vai editar tudo, é muito mais fácil, Sim. E aquela né? coisa também de querer, a falsa ideia de querer agradar a todos, né? De querer E aí quando você se agradar. sente, né? Sabe uma coisa que eu penso assim, pra mim mesmo, assim, que me ajuda muito hoje, antes, nossa senhora, hoje eu tô me permitindo, sabe? Bem mais, porque senão eu travaria e não ia de jeito nenhum. Porque realmente as pessoas vão olhar e vão tirar, vai ter uma impressão de você. Aí quem tá um pouco no patamar profissional um pouquinho mais avançado, que tem maiores estruturas e etc., vai olhar e falar, ai, nossa, mas, ai, eu sei lá, cenário, ó, o cabelo, ó, o jeito que ela fala, o jeito que ela vai. Eu falei, gente, vamos por etapas, vamos evoluir. Porque eu acho que assim, o mais importante é as pessoas se conectarem com você, profissional, pessoal, né, os dois, né? O ideal seria, e com a qualidade que você oferece, com a sua essência, né? Porque todo o restante é aquilo que você falou, só que na vida real, assim, a gente vai editando, né? A gente vai melhorando, né? Exato, exato. E se travar por conta disso, assim, a gente, enfim, né? Eu acho que a gente tem que se permitir se superar e ir melhorando. Porque eu já fui essa pessoa que queria começar lá do alto, porque a gente se compara muito, se Se compara. E eu compara, claro, inevitavelmente, inevitavelmente, é. não sei de me comparar. E Mas aí, sei com isso, isso. isso é horrível, esse negócio, não tem como a gente não se comparar, eu me comparo também, mas uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi o seguinte, que é uma coisa que eu já vi você falando também nos seus vídeos, que você não se compara com outros alunos, que a sua referência é a professora ou algo do tipo, né? E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu abri o canal foi justamente isso, foi eu não vou assistir conteúdo de outros professores de inglês, porque se eu fizer isso, não, eu não quero que ninguém me interprete errado no sentido de que eu tenho inveja nem nada do tipo. Mas eu entendi que para mim seria paralisante se eu assistisse conteúdo de outros professores, porque você compara. Puta, o cenário dele é muito melhor que o meu. A edição do vídeo dele é muito mais bacana e interativa do que a minha. Puta, eu não tenho condições de pagar um editor, como que eu vou fazer isso? E aí você começa a colocar um monte de ideia na sua cabeça, sabe assim? Porque é muito comum ver vídeos de professores que são vídeos super legais, assim, vídeos super interativos, que aparecem coisas na edição e tudo mais, e eu não tenho condições de fazer isso por enquanto na minha vida. Então, se eu for ficar assistindo esse tipo de conteúdo, obviamente eu vou ficar, caramba, eu só vou fazer então um vídeo, um canal no YouTube quando eu tiver as condições de ser tão boa quanto fulano de tal. E aí entra em tudo aquilo. Quando que essas condições vão vir? Quando, Exato. né? Quando que você vai ter o recurso? E Quando você vai ter o tempo? Exatamente. aí a gente fica pensando que o povo vai pensar assim, ah, mas entre aquelas pessoas que estão anos-luz na frente e eu que estou começando agora, por que vão ficar comigo? Eu digo isso porque eu já pensei isso trocentas vezes. E aí que tá o valor da conexão, da afinidade, de você se colocar no lugar da pessoa e falar, caramba, mas ela tem um quê? É diferente. Eu me sinto Exato. com ela. Não tem que se comparar, não. Vai. Tem que ser, melhorar, mas assim, não de se reduzir, sabe? Para o perigo da Claro. comparação é se reduzir, né? Sim, exato. E é isso que acontece sempre com a gente. A gente nunca se compara com, nossa, como eu sou melhor que tal fulano, né? A gente, nossa, olha só que como eu sou horrorosa perto do fulano de tal. É Eu já sempre assim. Isso já me puxou muito para baixo, por isso que eu falo muito. Era uma das coisas que me puxava extremamente para baixo e eu falava, não vou, como que eu vou chegar a me comparar com essas pessoas? Quando que eu vou chegar numa... Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu vou dar chance para mim. A gente tem que aprender a dar chance para si, trabalhar, né, esses pensamentos negativos de forma que a gente elabore, né, na questão da uma nova perspectiva, você se dar a chance, né? Às vezes não se dá a chance, como você espera crescer, subir um degrau após o outro? Porque tem outra coisa, né? Quem, quem tá do outro lado não começou o dia.
né? Exatamente, E a gente exatamente. A pessoa. a gente Perfeito. viu conversar. Exato, mas isso que você falou é perfeito. Tipo, a gente tem a mania de. Eu tava pensando sobre isso no almoço hoje, Isa. Eu tava pensando sobre uma atriz que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela se tornou mundialmente famosa depois que ela participou de um filme de Hollywood, claro. E aí eu fiquei pensando nessa atriz e pensando coisas do tipo, poxa, ela se tornou mundialmente famosa para nós, mas ela devia estar na estrada há muitos anos antes de finalmente conseguir um papel e ir para Hollywood e tudo mais. Só que a gente não vê esses momentos que fizeram a pessoa se tornar o que ela é. Então a gente acha que é tudo muito fácil para todo mundo, né? Só que não. Ideia, exatamente. E não pense que a internet é totalmente estratégica, né? Justamente para passar essa imagem. E isso é tóxico, né? Porque quanta gente não quer evoluir e tem até aquela luzinha no peito, aquela vontade, mas recua, né? Porque você fala, caramba, então eu vou olhar, eu vou ver infinidade de profissionais que estão anos-luz na minha frente, mas a pessoa não esteve anos-luz na sua frente a vida inteira. Ela começou, ela teve paciência de evoluir. Eu não tinha paciência nenhuma para evoluir. E aí eu ficava chateada e desanimada. Hoje eu tô na paz de Deus, eu tô seguindo. E é o que eu faço com as pessoas. Eu falo, gente, não desiste, vai na paz de Deus, vai dando o seu melhor. Né? Acredita no seu potencial. Eu fico falando isso, Ju, porque eu passei por essas dores. E é por isso que a gente está aqui, né? Cara, Porque a gente fica olhando os outros e esquece de si, né? Aquela luz sair, né? e a gente também tem muito essa coisa do final, né? E todo mundo tem isso. Então, por exemplo, traduzindo isso para o inglês, né? Os alunos às vezes me perguntam: em quantos anos eu vou ficar fluente? A gente tem esse negócio da data, a gente quer uma data. Então, em quantos anos eu vou ser um profissional legal? Em quantos anos eu vou ter tal conhecimento? Em quanto tempo eu vou conseguir tal coisa? E eu parei de ter esse tipo de questionamento quando eu entendi que a gente vai ser estudante para o resto da vida e acabou. Então, para sempre você vai aprender se você estiver aberto a isso. Se você quiser realmente ser uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, um profissional legal, seja lá o que for, você tem que estar a vida inteira aberta a isso. Então não tem um prazo de validade. Ah, em 5 anos você vai aprender inglês e você vai ficar fluente. Não, meu amigo. Se você quiser saber qualquer língua com maestria, você vai estudar a vida inteira. Só que esse tipo de discurso não é um discurso muito atrativo para uma sociedade que quer tudo para ontem, né? Mas Exatamente. a Rotina, realidade, né? infelizmente, é essa, exatamente. A realidade é essa. Então, você vai continuar estudando, você vai continuar lendo. Claro, se você quiser galgar patamares maiores na vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Mas não é todo mundo que está disposto. Então, é um discurso que além de não vender, não é nem um pouco atrativo, né? Sim, por isso que eles usam argumentos que falam, não, não é isso, vai enganar, vai dizer que eu vou falar que era tudo mentira, enfim. A gente tem aqui uma série de comentários. Vamos dar. Peraí, vamos lá, tô voltando um pouquinho. Vamos lá, a Adriana falou conosco e, ó, a gente estava falando sobre professora ainda. Aí você mencionou a sua experiência, a gente contou a experiência dela, né, Rica, da história, né, com a professora dela, ela mencionou o quanto é constrangedor e realmente puxa para baixo. Aí ela falou que a atitude dela bloqueou 3 anos da vida dela, e olha o perigo, né, 3 anos. Eu tinha 11 anos na época e hoje eu tenho 41. E aqui, te contextualizando, ela tá assim, voando aqui na carreira de escritora dela. Não, Imagina. e você imagina o quanto impactou essa moça, porque isso foi algo que aconteceu aos 11 anos, e ela tem 40. E o Porra, você tem 30 anos aí que isso ainda tá na memória dela. sim, te fica, com certeza. Mas o bom é que agora ela já tá calejada, ela tá munida de conhecimento suficiente para não deixar isso dominar. E eu não
tem mais motivo, né, Adriana, para deixar para trás, que ela tá vendo que faz todo sentido investir no potencial dela, na potência, porque o potencial estava lá na infância, ela trabalhou, resgatou isso e agora está pondo em prática. Ela colocou para ganhar prática é necessário iniciar, e, com certeza, e aceitar esse papel na vida e quem se identificar com o seu trabalho vai te acompanhar. Do contrário, fica à vontade, tem outras pessoas que querem te agradar. Exato. Fica do teu lado, é o que te conhece, é o que te valoriza. E aqui o Alex voltou aqui. Acho que quando você se compara, você. Peraí, que eu estou tentando enxergar as letrinhas. Acho que quando você se compara, você não se permite começar. Peraí, Exato. Exato. e ele pegou esse momento, né? Então é importante começar e tirar os outros que estão mais avançados como exemplo. Se chegaram lá, porque não posso? Exatamente isso. Exato. É exatamente isso. E tem esse lance também do o que é ser mais avançado. Então, a gente pode pensar em várias perspectivas, né? A pessoa pode ser mais avançada porque realmente ela tem mais conhecimento que você, mas em termos de internet, a pessoa pode ser avançada porque ela tem mais dinheiro que você. Então, ela pode investir mais em anúncio, em marketing, ela tem um lugar melhor para gravar os vídeos. Então, tem tudo isso também. Não necessariamente uma pessoa que tem mais seguidores ou que tem mais views no YouTube é uma pessoa que agrega, que tem mais conhecimento do que você. Então, Exatamente. eu sigo professores fantásticos universitários no YouTube que têm conhecimento pra caramba. E são canais low profile, de 30 mil seguidores, 40 mil seguidores. Então, se você for comparar com um criador de conteúdo que tem 1 milhão, você poderia até pensar, nossa, é uma pessoa que não tá tão bem assim. Só que não necessariamente uma pessoa que tem menos a dizer do que o que tem 1 milhão. Tem isso também. Certeza. Bem observada. Né? Então a gente tem que a internet, isso é uma coisa que me pegou muito no passado. A gente tá é um mundo de aparências a internet, né? Então a gente vê muitas views e a gente vê muitas pessoas e muitos comentários e a gente de repente acha que aquilo ali é um atestado de qualidade. E não necessariamente, pode ser um atestado de outra coisa, né? Dinheiro, né? A pessoa tá tem mais capital ali e também a gente não sabe o contexto dessa pessoa, né? Não tem como comparar a sua história de vida com a dela, a gente não conhece nada da outra pessoa, é tudo isso que eu falo, né? Tem que ser muito seletivo com as pessoas que você se inspira. Eu já falei, inclusive, uma vez isso aqui no canal, gente, no canal no YouTube, hein? Vocês gravam isso aqui, que foi, ó, daqui a pouquinho. E eu já falei isso aqui nas lives de você não você ser seletivo com quem você consome, né? Com o conteúdo que você consome. Sem Para isso dúvida. não te vai contar. Porque você tá seguindo. Eu, claro, quando eu percebo que aquilo está me afetando, eu já deixo de seguir. Falo, ó, qualquer dia desse, quando eu estiver mais fortalecido, eu volto a seguir. Mas hoje eu já escolho. Eu falo, as pessoas que eu sigo, elas são inspirações. Inclusive, até tô lendo aqui, tá, Ju? O Alex falou assim, ó, no final das contas, dando continuidade no raciocínio, ele falou, no final das contas, a sua singularidade pode acabar atingindo mais pessoas e você se escondendo aí. E, Exato. e é É exatamente verdade. isso. É exatamente isso. É verdade, total. Uma coisa que eu esqueci de falar, que você comentou, eu acho que você tinha falado algo do tipo em algum momento da nossa conversa, né? Que sobre a timidez e tudo mais. E o que eu estava pensando é muito nesse sentido de a gente tem que tudo que a gente aprende, assim, por exemplo, eu estou falando da minha área de inglês, mas poderia ser qualquer outra área. É muito egoísta manter o conhecimento para você. Então, a melhor forma de você reaprender e fortalecer o conhecimento é passar esse conhecimento adiante. E a melhor forma de fazer isso hoje em dia, no meu entendimento, é na internet. Não tem jeito, né? A forma que mais consegue abranger pessoas, que é gratuitamente, é na internet. E é tão rico você conseguir fazer isso, cara. Eu estava vendo um podcast de um criador de conteúdo fitness, e ele falou sobre isso. Foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ele disse, cara, imagina quantas pessoas brilhantes existem por aí, que às vezes a gente não conhece porque não estão na internet. E é real. Sim. Ou que justamente porque ou é tímido e ainda não tá conseguindo trabalhar, ou às vezes
Isso até é relevante a gente falar, né? Ou a pessoa é tímida, tá com esse medo, né, do que as pessoas vão dizer, ou seria um contexto mais profundo, né, que ela teria que buscar ajuda profissional. Quando tem, isso é consequência de uma experiência do passado, aí muitas possibilidades que geraram essa trava, né, na pessoa que, sei lá, algum momento da vida, né, passou por alguma humilhação, ou acreditou na infância que não é capaz, ou foi muito julgada. Eu acho que também tem isso, assim, a pessoa, são casos e casos, eu estou trazendo uma possibilidade de pessoas que passaram por esse histórico e se sozinhas não estão conseguindo trabalhar isso dentro delas e sentindo que isso está atrapalhando a sua própria evolução pessoal e profissional, aí vale sim você buscar ajuda profissional, né, para poder destravar isso, né, para poder te libertar. Senão você fica agonizando, né, você fica girando em círculos, aí é aquele processo cíclico, mas você fica se comparando, aí você lembra, né, uma memória que está te travando, né, criou uma crença dentro de você, e aí você não consegue evoluir. Tem um baita de um talento dentro de si, não põe para fora. Então aí é legal a gente avaliar a possibilidade de procurar um Uma apoio ajuda profissional. profissional, com certeza, com certeza. Ju, eu tô falando aqui, o pessoal falando, tá? É, Só claro. lendo. A Adriana voltou aqui para nós. Foi ótimo, né, gente? Vamos lá, vamos É, organizar. pra mim, eu não sei porque não aparece nada, só aparece pra eu compartilhar o vídeo com outras pessoas. Eu acho que é porque a live é minha, né? Aí Ah, acaba mostrando. Eles deviam, bom, enfim, acho que uma hora o Instagram talvez faça isso para os dois lados. Aí a Adriana falou aqui, concordo, o segredo está em acreditarmos em nós mesmos e não nos preocuparmos com o que as pessoas pensam. Acredite em si e cresça. Crescer é consequência, né? Você vai evoluindo. E, claro. peraí, vamos fazer besteira aqui. Aí o Alex falou, como já dizia o Edu, é o Edu do Edu, eu tô viajando na maionese, tá? A melhor hora para começar era 10 anos atrás e a outra melhor hora é agora. Exato, mas isso que o Alex falou era uma coisa que me pegava muito também, sabe, Isa? Porque eu pensava muito assim, caramba, quando eu comecei a pensar em abrir o canal, né? Eu pensava assim, caramba, já pensou? Eu tô com 35 anos ou 40 anos e eu penso sobre isso de novo, tipo, poxa, eu deveria ter abrido o canal, ou aberto o canal, abrido, aberto, enfim. Quando eu pensei naquilo pela primeira vez, sabe assim? Porque isso já aconteceu algumas vezes na minha vida, tipo, de eu pensar em começar a fazer um esporte e não começar. E aí depois eu penso de novo. Aí eu pensar assim, caramba, eu deveria ter começado a praticar esse esporte quando eu pensei naquilo a primeira vez lá atrás, eu não me dei a oportunidade. Então, cara, você tem que começar quando você sente essa vontade. Na primeira faísca já faz, entendeu? E vai, né? Que nem a Adriana falou, acredite e vai, né? Ela falou aqui Exato. agora, ó. Gente, desculpa, eu vou deslizando o dedo, às vezes escapa, eu me perco aqui nos comentários. Ela perguntou qual canal eu quero me inscrever. É o seu Ah, é. canal. Então, pois é, qual que é o nome do meu canal? Eu acho que o nome do meu canal tá escrito Hub. como Língua Hub. Eu acho que seria mais fácil se eu escrevesse aqui. Aí se escreve. É, Língua. acho que. Só Pois é, confirma. eu Eu tô não, olhando aqui, tá? eu não sei se ela vai achar com facilidade, porque como é um canal que tem 5 inscritos, às vezes coloca no YouTube e talvez não apareça, né? Não, eu tô olhando aqui só. Mas eu vou postar aqui, né? Língua Hub. É, É, eu acho que no meu perfil eu coloquei canal no YouTube. E aí, se clicar lá, aparece certinho o link do canal. Porque se só escrever, eu acho que o YouTube não vai aparecer, porque é um canal muito pequeno, é um canal recém-nascido. hoje é pequeno. Eu não sei se eu tô. Eu acho que E eu tenho você aqui, eu vou pela sua notificação, acho que é melhor. Pois é, Porque eu fui pesquisar e apareceu outra coisa parecida aqui. é, acho que não vai Mas aparecer. eu compartilha com a live. Ah, o seu canal? Seria isso? É, Você consegue mostrar, Ju, aí pelo virar a tela? em- Será que é isso que você está sugerindo, Alex? Ô, Ju, eu sigo você.
e você compartilha, né? Você dá aulas no seu canal. Eu acho que eu. Gente, eu que tô. Que me perdi aqui, mas que eu tô tem. Ixi, cadê? Falhou a internet. Vou, vou compartilhar. Eu só não consigo daqui. Mas ela comentou aqui qual que é. Travou o vídeo dela, né? Travou pra vocês também? Ou tudo? Tá me ouvindo? Acho que era o seu. Eu tava aqui Ah, conversando, travou pra vocês. então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o link e vou mandar. Isso que ele tá falando foi isso mesmo. Compartilhe o canal na descrição da live. E se você conseguir copiar o link e colocar. Falhou aqui de novo. Travou. É, tá travando. Eu tô no YouTube, por isso que eu acho que tá travando. Mas, ó, vou compartilhar o link. Eu tava copiando e falando. É esse link aqui. Olha a Drica dando ali, dando as dicas da vida. É só explicar. Então, mas aí eu sigo. Então, mas você dá no seu também, né, Ju? Porque eu tô vendo suas aulas pelo seu, tá? Como Juliana Siqueira. Então, pois é, eu acho que é assim. Então, eu não sei, Isa. Olha, é tudo muito novo pra mim. É, eu Tudo não bem. sei. É. A gente traz aqui e contextualiza, pessoal. Cadê? Ó, tá travando. Agora acho que liberou, né? Diz aqui, gente, se liberou. Pra mim já voltou ao normal. Já tô vendo a Ju fluindo aqui, normal. E, Ju, olha, gente, essa live, vou te falar, viu? 1 hora e meia, tá? Ah, Ó, não, sossegado. Eu falo bastante. maravilhosa. E Ó, pode falar que eu só vou colocar o carregador aqui, mas pode falar. eu tô. Como a gente tá seguindo aqui pro final, infelizmente, porque assim, a gente fala infelizmente porque a gente gosta de conversar, né? No que depender, a gente fica falando. E aqui, como a gente está rumo ao fim, ela se estendeu, inclusive. Eu só queria abrir para você dar o seu recado no tema de hoje e trazer o seu presente para quem nos acompanhou aqui, né? Então, fique à vontade Claro, para dar a sua mensagem final para a gente poder encerrar. Infelizmente, por mim ficaria falando. claro. Não, eu acho que o recado final, assim, em tudo isso que a gente falou, o foco era falar um pouco sobre a timidez, né? E eu acho que o recado final seria: comece, né? Se você, acho que a gente tem que focar naquilo que a gente sente que é inseguro. Então, se você tem segurança em falar em público, comece, fale em público. Não estou falando comece falando para 50 pessoas, mas comece falando para um grupo de 5 pessoas, se você tiver oportunidade. Ou aí você vai estendendo, caso você possa, 10 pessoas, 15 pessoas, abra um canal, não sei. Mas foque naquilo que você sente que você é inseguro, porque é só a partir disso que você vai conseguir não sentir mais essa insegurança. Não tem jeito, né? Não deixe passar muito tempo, porque quanto mais tempo a gente deixa passar, mais a insegurança aumenta e o medo aumenta também. E muitas vezes, medo de coisas assim tão bobas, sabe? Medo do que vão pensar do seu cabelo, medo do que vão pensar do seu rosto, da sua aparência, medo do que vão pensar do seu modo de falar. Mas, poxa vida, se a pessoa não gostar, é só ela não assistir. É simples assim, né? Somos todos adultos. Adultos para escolher o que assistir e o que não assistir. Se a pessoa não gostar, simplesmente não assiste. Isso não pode impedir você de falar o que você tem, o que você quer falar, né? Sim. Eu acho que esse é o recado. E com relação ao presente, bom, tanto no meu site quanto no canal, caso a pessoa queira fazer uma aula gratuita para conhecer um pouco do meu trabalho, saber o nível de inglês que a pessoa tá, ela pode entrar no meu site ou entrar no meu canal, clicar no link lá que tem disponível. Eu não vou saber falar direito onde está o link, mas tem um link, e se inscrever para uma aula gratuita. E é uma aula bem legal, eu garanto que é uma aula bem legal.
mesmo que a pessoa não queira fazer aulas, ela pode fazer uma aula gratuita só para ter uma noção de como está o inglês dela, enfim, saber como que tá o nível dela. E é isso, para mim é sempre um prazer. Você quer que eu coloque aqui o site? O Alex até nos ajudou aqui, ó. Ele colocou, mas será que tá escrito certo isso aqui? Arroba língua hub, hub? Ou foi duas Então, vezes no digitado, será? não, o Hub eu acho que é do Instagram, né? Caramba, eu tenho um site também, o meu site é esse aqui, Ó, me fala linguahub.com. aqui o seu site que eu vou escrever, ó. Gente, peraí, eu tô na consulta do notebook aqui, vamos lá. Língua hub, não é? Isso, linguahub.com.br, sem www. Se aparecer Ah, é? www, você acha que Não, vai, mas ele foi, tá? Vou colocar aqui, ó. Pode pôr com www? acho que pode. Pra Acho mim que é, pode. É, então ó, acho que tá certo. deixa eu até ver se eu escrevi certinho, língua hub. Pô, isso. Ah lá, gente. Então, tudo começa aí. Inclusive no site dela, eu falo com propriedade porque sou aluna, tenho muito orgulho e sou muito feliz de ser sua aluna. E ela tem um chat hub também, que é no WhatsApp. É Ai, eu verdade, adoro. é É verdade. verdade. É para destravar, né? Vai falando no dia a dia, assim, e à medida que você vai falando aleatoriamente, as palavras vão entrando na tua cabeça, aí coloca aí, olá, o Alex nos ajudou com o link também. Muito obrigada, lá tem Ai, que muito. bom, obrigada. Para mim não tá aparecendo aqui, para mim só aparece o que eu escrevi. Não, mas tá ótimo. Ó, a Adriana que falou obrigada. Aliás, falamos mais coisas aqui, deixa eu puxar. Ela falou que às vezes acontece, por exemplo, da live do falha, né? Ela falou parabéns pela live, simplesmente maravilhosa, muito obrigada. Obrigada, que bom. Realmente estendeu, viu? Olha, eu estaria super E a gente, aberta a mais, e a viu? gente nem falou metade das coisas, né, Isa? Tem, a gente faz mais live, tá? É verdade, boa ideia. Só chamar, só avisar. E ela falou, obrigada, vou segui-la. Ai, a Adriana, você vai adorar, tá? Sou suspeita e por isso que eu recomendo. E é isso, Ju, muito Imagina. obrigada por Obrigada a você, Isa. te reforçando que realmente foi muito especial. E vamos conversando, de repente a gente traz outros temas também, Claro. né? Prazer conversar com você. Acho que a gente flui bem também, que a gente não se importa de falar para sempre, né? E quem gosta de ouvir também vai interagindo. E é isso. Muito Claro. obrigada. Obrigada a você, Isa, pelo Obrigada convite. Foi ótimo. quem gostou. Adorei, gostei. A gente fica um pouco nervosa no início, depois vai ficando mais confortável, tá vendo? É sempre assim, no início dá aquele medinho e depois vai ficando mais. Fica mais à vontade. E eu não gosto de trazer essa formalidade, aquela atenção. Eu gosto de trazer mais à vontade mesmo, porque eu acho que é aí que flui a vida vai. E aí, Assim, o Alex mandou aqui, parte 2 vem aí. Vale a pena ver de novo. a ideia. Linda demais. Ai, obrigada, viu, por vocês. Ó, muito obrigada, estou muito feliz que vocês participaram. A conversa foi muito gostosa, o assunto também. Quem chegar depois, tenho certeza que vai se conectar de alguma forma. E fiquem à vontade para comentar aqui também, porque a live ela vai ficar salva no mural. E aí a gente vai conversando em novas ideias, trazendo aqui para vocês. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Isa. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau, Beijo, tchau. Ju. Beijo, gente.